Fala pessoal, e aí? Professor Fernando na área, vamos lá? Pessoal, professor Fernando Tadeu Marques, professor aqui de Penal e Processo Penal e Criminologia do nosso Estratégia Concurso e Estratégia OAB, e eu estou aqui com aquele programa de dicas para vocês, pessoal. Qual vai ser a nossa dica de hoje? Só lembrando, tá? Nossa dica de hoje, pessoal, vai ser aí sobre progressão de regime de penas, importantíssimo, e também, pessoal, olha lá, também a questão do concurso de crimes, ok? Vamos lá? Bota na tela aí. Então a gente está aqui no nosso Estratégia Concursos, nós vamos falar aí do nosso programa de dicas para o exame de ordem. Só lembrando você aí da minha rede social, pessoal, Fernando Tadeu Marques. Você me encontra também no Direito e Processo Penal para a OAB, onde eu administro essa página junto com a professora Marcele, nossa professora também de processo aqui no nosso Estratégia na primeira e segunda fase comigo. E Criminologia para Concursos. Então, nessas 3 páginas você vai conseguir me seguir e receber muitas dicas, tá? Muitas dicas. Pessoal, nessa esteira aí nós vamos falar na nossa 6ª dica, nós vamos falar aí de progressão de regime e concurso de crimes, ok? São pontos muito abordados aí, tanto na primeira quanto na segunda fase. Pessoal, aqui eu trouxe um mapinha, daquele tradicional mapinha que vai ajudar a gente, tá? Vai ajudar a gente aí. Então, se você tiver de olho aí na telinha, fica de olho aí, ó, crimes. Então, quando eu falo de progressão de regime, tá aqui já, ó, progressão de regime, pessoal. Vou deixar aqui, ó, apontado para você. A progressão de regime, ela vai se dar em 3 hipóteses, tá? Eu deixo aqui marcado 3 hipóteses. Vamos lá comigo então, pessoal. Corta aqui para mim. Pessoal, progressão de regime de penas. Então a gente tem que lembrar que o nosso sistema é progressivo. Eu necessito que o agente entre em um determinado regime e ele passe para outro regime. Então ele vai entrar, por exemplo, no regime fechado. Ele não vai poder ir direto para o aberto, ele vai para o semiaberto. Ele entra no semiaberto, ele vai para o aberto. Bom, o sistema, o nome já diz, é progressivo. Professor, mas o sistema admite a chamada progressão por saltos? Não, tá? Não. Eu já vou aproveitar aqui para falar da súmula 56 vinculante do STF. Pessoal, não. Progressão por saltos seria sair a qualquer motivo saindo do fechado e indo direto para o aberto. Não. A súmula 56 diz lá que por essa, entre aspas, não é, incapacidade gerencial do Estado, ele que não tem vagas, o camarada está no fechado, preencheu os requisitos conforme a gente vai falar, ele tem o direito de ir para o SEMI. Se não tem vaga no SEMI por ausência de estrutura do Estado, é um problema do Estado. Foi isso que a súmula 56 diz. Olha, ele passa pro aberto e vai aguardar, conforme lá o julgamento do STF, vai aguardar, não é, uma vaga. Se surgir essa vaga, ele volta, aí tem um trâmite. Mas lembre-se, não é progressão por salto. Súmula 56 também do STF, fica a dica, certo, pessoal? Em primeiro lugar, vamos dividir, conforme a gente viu no mapinha, em 3. Crimes comuns, crimes que trouxeram prejuízo à administração pública e crimes hediondos. Se for crime comum, a gente vai lá na LEP, artigo 112 da Lei 7.200, pessoal, e 10 de 84, a LEP 7.210 de 84. Lá na LEP vai dizer que os requisitos são ele ter 1/6 do cumprimento da pena e também, além de 1/6 do cumprimento da pena, pessoal, que essa pessoa tenha o chamado bom comportamento carcerário, sendo o exame criminológico a partir de 2003 facultativo. Então, 1/6 da pena, bom comportamento carcerário, que é analisado pelo diretor, por profissionais do presídio, ele pode progredir do fechado para o SEMI, do SEMI para o aberto. Bom, se o crime trouxe prejuízo à administração pública, além desse requisito, aí a gente entra naquela segunda coluna, além do requisito do 112, 1/6 mais bom comportamento, eu preciso somar o artigo 33, parágrafo 4º, ou seja, ele precisa pagar o prejuízo. Então a gente vai chamar isso de ressarcimento ao erário, ok? Ressarcimento ao erário. Bom, professor, beleza. E qual é a outra hipótese, não é? Qual seria essa outra hipótese? A dos crimes hediondos. A partir de 2006, com
a queda, né, do artigo 2º, parágrafo 2º, que limitava, dizendo que crimes hediondos lá na lei 8.072/90, 8.072/90, dizia que quem pratica crime hediondo não tem direito à progressão. Ou seja, ele ia de ponta a ponta na sua pena no regime fechado. Até porque, questionável também, a Lei de Crimes Hediondos traz que o início do cumprimento da pena será no regime fechado, que também já é objeto hoje de discussão se isso não fere a individualização da pena, certo? Pessoal, hoje alterado, a partir de 2007, alterada lá a legislação, nós temos aí que lembrar que para quem praticou o crime hediondo, se ele é primário, eu tenho que cumprir 2/5. Se ele é reincidente, ele tem que cumprir 3/5. Em ambos os casos, preciso ter o bom comportamento carcerário e o exame criminológico é facultativo. Beleza? Bota na telinha aí um pouquinho. Aqui a gente então falou da questão da progressão, pessoal, tá? Progressão. Só não esqueça que se ele praticou o crime antes, pessoal, tá? Da alteração da lei, conforme a nossa súmula. Então, muita atenção aí, conforme a súmula 471 do STJ, os condenados por crime hediondo ou assemelhados cometidos antes da vigência da lei 11.464/2007, que foi quem alterou e trouxe essa hipótese aqui, ó, tá? Quem trouxe essa hipótese aqui, sujeitam-se ao disposto no artigo 112 lá da Lei de Execuções Penais para a progressão de regime de pena. Se você praticou um crime hediondo antes do advento da lei, ou seja, antes dessa lei de 2007, o seu requisito está aqui, ó, 1/6, tá? Então fica com essa dica aí que vai te ajudar bastante. Pessoal, próxima dica, concurso material e concurso formal e concurso continuado, também chamado de crime continuado. A dica aqui é para que você se lembre, não é? O concurso material está lá no artigo 69, tá? 69. Então, lá no artigo 69 do CP, nós temos o concurso material. Corta aqui para mim. Pessoal, o que eu preciso lembrar do concurso material? Quando o agente pratica 2 crimes, tem 2 resultados. Mas ele pratica esses 2 crimes com 2 ações. Ele quer, né? 2 ações. Pratica um tiro aqui, vira e dá outro tiro aqui. São 2 ações, das quais geraram 2 crimes. Se forem idênticos, a gente vai chamar de concurso material homogêneo, 2 homicídios. Se for um homicídio e uma lesão corporal, concurso material heterogêneo. Então, mudando o crime, sendo crimes diferentes, heterogêneo. Crimes iguais, homogêneo. Quando o concurso é material e há o reconhecimento do concurso material na sentença, o juiz, depois de feita a dosimetria da pena, primeira fase, segunda fase, terceira fase de um crime, primeira fase, segunda fase, terceira fase de um crime, aí ele vai ter lá as 2 penas, ele vai somar, aqui aplica-se o chamado critério do cúmulo material ou cumulação das penas, beleza? Essa daqui, pessoal, é a ideia do que a gente chama de concurso de crimes, não é? Concurso material de crimes, beleza? Bota na telinha aí. A gente fala agora, na sequência, do concurso formal, tá? Concurso formal, que ele é dividido, como a gente falou, em homogêneo, heterogêneo, e ele também vai ser conhecido como perfeito ou imperfeito. Corta aqui para mim, para a gente entender. Só lembrando, esse está lá no artigo 70, tá? O artigo 70 ele é dividido em 2 partes. Artigo 70, a primeira parte, e no mesmo caput a gente tem ali uma segunda parte, na sequência dele. Vamos chamar, tá? Primeiro lugar, para entender o que é o concurso formal. O agente com uma só ação pratica 2 crimes. Então ele dá um tiro para matar alguém e acaba acertando com esse mesmo disparo uma terceira pessoa, causando lesões corporais a essa pessoa. Bom, professor, beleza, ali nós temos o concurso formal. Queria 1, acabei acertando 2, beleza? Qual é a consequência? Consequência, pessoal. Nessa hipótese, nós teremos aí a consequência
não a somatória das penas. Depois que o juiz fizer dos dois crimes, primeira, segunda e terceira fase, tendo as penas na mão, ele vai ver se elas são idênticas, as penas. Se forem, ele pega uma. Se forem diferentes, ele pega a maior. E aí ele despreza a outra. Mas não vai ficar de graça esse outro, que é quase uma forma culposa. Ele não queria esse outro delito. Nesse delito, eu vou aumentar, então, esse que eu escolhi, a pena de 1 até 1/6 até metade. Então, vou ter um aumento de pena. Isso se chama o critério da exasperação das penas. Critério da exasperação das penas ou critério do aumento da pena. Toma cuidado, porque esse aqui é o concurso formal perfeito. Eu quero um, mas acabei acertando 2. O imperfeito é quando eu quero os dois resultados, mas quero fazer isso com uma só ação. Então, eu pego lá os dois, espero os caras ficarem próximos, dou um tiro para matar com o mesmo tiro as duas pessoas. Eu quero os dois resultados. Se chama concurso formal imperfeito, porque se eu quero os dois, mas fiz com um só, eu vou aplicar a regra, o artigo fala, do material. Eu somo as penas. Concurso formal imperfeito tem-se a somatória das penas. Ok, pessoal? Bota na telinha aí de novo. Olha lá. Então a gente tem, se for o mesmo crime, homogêneo. Se for crimes diferentes, heterogêneo. Se ele queria só um e acabou acertando 2, eu tenho aquela exasperação das penas e a gente fica aqui no perfeito. Se era imperfeito, queria os dois crimes, eu vou somar. Se eu queria os dois crimes, eu vou somar. Mas eu pratiquei com uma só ação. Querendo os dois, aqui haverá, então, a aplicação da regra dos 69. Beleza, pessoal? Volta aqui para mim agora, para a gente só lembrar. Não se esqueçam do parágrafo único. Parágrafo único lá do artigo, tá? Parágrafo único lá do artigo 70. Se eu vou aplicar aquela exasperação das penas, o artigo 70, parágrafo único, diz, olha, juiz, sempre que você, mais ou menos isso, sempre que você for aplicar a exasperação da pena no concurso material perfeito, eu preciso o quê? Verificar se somar a pena não seria mais benéfico do que exasperar. Então, quando a pena for muito diferente uma da outra, então imagine uma pena de 14 anos e uma pena de 2 meses. Uma pena de um homicídio e uma pena de uma lesão corporal. Se for essa a hipótese, nós teremos aqui então nós teremos, pessoal, cuidado, tá? Cuidado. Nós teremos aqui a troca, o juiz pode aplicar o material. Beleza? Tranquilo até aí? Essa aqui então foi mais uma dica, a gente encerra aqui mais uma dica aí, e a dica de hoje ficou então em cima das ideias lá, tá? Que trouxemos da progressão de regime de penas e também do concurso de crimes. Espero que você esteja indo bem nessa preparação, siga firme, se tiver dúvidas, procure-nos, o Estratégia está à sua disposição. Valeu, pessoal, até a próxima!